Senhor vai nos ensinar, vai nos direcionar nessa noite. O nosso amado e mestre, Rabi da Galileia, o Senhor Jesus Cristo, ele se encontrava na beira da praia a ensinar. Ele estava contando a parábola, e a parábola era do que o semeador saiu a semear. E Jesus começa a ensinar para uma multidão na beira da praia. E naquele tempo, naquela época, não tinha microfone, pastor Rodrigo Timóteo, não tinha caixa, não tinha banco, o povo sentar. Mas Jesus ensinava e o vento cooperava com a voz mansa do nosso Cristo Jesus. E Jesus começa a ensinar a multidão, começa a exortar a multidão, começa a edificar a multidão. Interessante, meus amados irmãos, que Jesus, quando termina de ensinar, ele vai dar uma ordem para os seus discípulos, dizendo: passamos para o outro lado. Naquele dia, naquela tarde, talvez Jesus se encontrava já com pressa. Jesus vai deixar a multidão e vai ensinar, direcionar os seus discípulos. Passamos para o outro lado. A pergunta que se fica, senhoras e senhores, por que Jesus se encontrava com pressa? O que tinha do outro lado? Jesus vai deixar uma multidão para instruir e direcionar os discípulos. Passamos para o outro lado. Jesus se encontrava com pressa. O nosso Cristo, interessante dizer, ele é um pregador, pastor Rodrigo, que prega para a multidão, mas ele também prega para a mulher em Samaria. O Cristo que prega para a multidão também prega para estrangeiro, para gentil. Esse é nosso Senhor Jesus, que não faz acepção. Hoje em dia, muitos pregadores, não generalizando, mas ao olhar a quantidade, quantos membros vai ter lá para pregar, dependendo da quantidade não vem. Quantos que é o cachê? Quantos que vai vir o valor para me pregar? Mas também Cristo nos ensina que é um pregador de multidão, mas também prega por uma pessoa só, porque o valor não está na quantidade, o valor está na alma que ele pagou o preço. Aleluia! Sangue puro e santo. E eu faço parte que Deus tem levantado pregadores levantados por Cristo, que não olha a quantidade, mas olha o propósito, que é glorificar somente a Jesus de Nazaré. Glória. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus deixa a multidão, entra-se no barco Jesus e os seus discípulos. Interessante que a multidão vai ficar na terra, mas os discípulos vão seguir a ordem do Senhor Jesus Cristo. E quem é discípulo que segue a ordem do Senhor Jesus Cristo passa por situações adversas. Quem é discípulo vai passar por sofrimento. Quem é discípulo vai passar por provações. Quem é discípulo passa por tempestade, passa por vale, entra na fornalha, entra na cova. Mas Cristo passa com ele, glória. Cristo passa com ela. A multidão fica na terra, mas discípulo enfrenta a ordem. Discípulo obedece a ordem, prossegue ao caminho do propósito, glória. Jesus entra no barco. Jesus agora deixa a multidão e dá continuidade na jornada. Diz a palavra do Senhor que outros barquinhos seguiam o barco onde Jesus estava. Interessante que no meio da jornada se levanta uma grande tempestade. No meio da jornada se levanta os grandes ventos. Aqueles discípulos, muitos deles, estavam acostumados com tempestade, estavam acostumados com os ventos fortes, pois eram pescadores, tinham experiência. Só que, todavia, a experiência que eles tinham não se comparava com essa nova experiência. Era uma tempestade muito grande. Jesus se encontrava cansado por conta da viagem. Como homem, ele se encontrava cansado. Ele vai descansar. Tem situações em nossas vidas que é maior do que nós já enfrentamos outra hora. E Deus permite situações adversas para provar, para testar a nossa fé.
Tem provações que vêm na tua vida para provar a sua fé. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 3 em diante. É Deus que prova. E Tiago vai exortar: se alegra quando vocês são provados. Deus, Ele prova a nossa fé. Deus não tenta, mas Ele prova o justo. Salmo de número 39. Muitos são as provações do justo, mas o Senhor livra de todos. Gênesis capítulo de número 22. E colocou Deus a prova para, ou seja, Deus prova. Levanta a grande vento. Levanta o grande vento. Isso para onde é difícil, quando a situação não está em nosso controle. Tem coisa que Deus permite que não está em nosso controle, para mostrar que Ele está no controle. Aleluia. E nós temos que aprender das provações a seguir o exemplo do Mestre. E qual que é o exemplo de Jesus, pastor Tiago? O exemplo de Cristo Jesus é esse: descansar na tempestade. Eu tenho a certeza que estamos aqui a falar com a igreja do Senhor que acredita no sobrenatural, amém? Os irmãos acreditam no sobrenatural. Os irmãos acreditam que Deus tem poder para fazer o impossível acontecer. Só que Deus está nos ensinando a aprender a descansar na prova, na tempestade. A gente tem a certeza que Deus tem poder para curar, que Deus tem poder para tirar do vale, que Deus tem poder para honrar. Nós temos a certeza, a convicção que Deus tem poder para tirar o câncer, que Deus tem poder para salvar, para libertar, para abrir a porta que se encontra fechada. Mas nós temos que ter fé também para suportar a afronta, para suportar a aflição, para suportar a tempestade. E Deus está mandando no teu espírito. Deus tem poder para fazer, mas Deus está usando essa prova, essa tempestade, para mudar o seu caráter, para aperfeiçoar, para te estruturar, para te alicerçar, para gerar perseverança, para gerar caráter, para gerar essência, para gerar fruto do Espírito Santo. Deus quer nos dar esse nível de maturidade, de não apenas crer que Ele tem poder para acalmar a tempestade, mas de descansar até mesmo na tempestade. Deus quer te levar, varão. Deus quer te levar, varoa, ao nível maior de maturidade espiritual. Aleluia. Você vai sofrer por amor a Cristo. Você vai ser perseguido, acusado, acusada, afrontada. E Deus está mandando dizer: oh glória, é nessa afronta, é nessa aflição, é nesse desprezo, é nessa prova que você vai crescer, vai amadurecer, vai suportando, vai dando glória, vai dando aleluia, vai perseverando que vai sair essência, vai sair essência. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. O apóstolo Pedro vai ser preso. Tiago, o apóstolo, já foi decapitado, martirizado e morto. E Pedro, na expectativa de Herodes para agradar o povo judeu, ia apresentar Pedro no dia seguinte. O que Pedro está fazendo? O pastor Pedro está na prisão, sabendo, segundo os homens, que ele pode ser decapitado a qualquer momento. Olha o exemplo de Pedro, dormindo, descansando, porque ele sabia em quem tinha crido, glória. Ele aprendeu com Cristo em Marcos 4 a descansar nas tempestades. O apóstolo Paulo, o apóstolo do gentil bandeirante do Evangelho, o maior missionário levantado por Deus, ele vai ser preso, ele vai exortar a igreja que está em liberdade, os irmãos. Em Filipenses ele vai escrever:
Se alegra no Senhor sempre. Outra vez vos digo, se alegra no Senhor sempre. Na primeira prisão do apóstolo Paulo, ele está exortando a igreja para se alegrar. Ou seja, o homem está preso, não por matar, não por traficar, não por injustiça, mas ele está preso por pregar o evangelho. E ele está consolando o edificando a igreja. Oh glória, é um nível de maturidade maior que Deus quer te conceder nessa hora. Aleluia! Da segunda prisão do apóstolo Paulo, no ano 64 do imperador Nero. Nero toca fogo no império de Roma, em 4 bairros que era povoado por cristão judeu. Ele coloca a culpa nos cristãos judeus e começa a perseguir o povo cristão. Faltou, segundo os historiadores, árvore para crucificar os cristãos. O apóstolo Paulo está preso. E por ser de dupla cidadania judeu-romano, ele não pode ser queimado nem crucificado. Tem que ser decolado, tem que ser martirizado pela Roma. O apóstolo Paulo está preso, abandonado por muitos irmãos da Ásia Menor. E ele vai escrever sua última carta, segundo a Timóteo, a carta pastoral. E ele vai começar a exortar o jovem pastor Timóteo. Ei, Timóteo, não se vergonha de mim. Não se vergonha do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Sofre comigo como um bom soldado. O cara está preso. O cara vai ser morto a qualquer momento. E está dando mano para quem está em liberdade comigo. Deus quer te dar esse nível de maturidade. Aleluia! Esse nível de maturidade para suportar evangelho, glória, como Paulo diz a Timóteo, sofre, mas sofre no poder de Deus. Tem poder, a glória, tem poder para suportar a glória. Eita, Daniel foi lançado na cova e Deus não levou Daniel antes da cova. Deus é meu anjo, é dentro da cova, é dentro da provação que desce. Meu Deus! Deus permite os joga na minha visão. Mudar o nome, mudar o bairro, mudar a cidade, mas não a identidade espiritual. Lançou aqueles 3 jovens por não negar a fé, mas Deus entra com eles na fornalha. Deus entra nessa prova. Deus disse para o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, Salmo de número 23, versículo de número 4, ainda que eu passasse pelo meio do vale da sombra da morte, não temerei. Por que, Davi, você não vai temer? Porque o Senhor, aleluia, comigo. glória. Ele é aquilo do mundo. Levantou a tempestade e eles se esqueceram. Eles começam a clamar: Jesus, não importa conosco, não se importa, vai nos deixar perecer. Jesus se levanta, tranquilo, manso, calmo, amoroso que era, verdadeiro e justo. Ele dá uma ordem: vento, tempestade, se acalma. Vento, cessa, lavaceréia. Você não é multidão, você é discípulo. Você deixou a terra para seguir Jesus. E por seguir Jesus, no meio da jornada levantou a provação, a situação diversa, a tempestade. E Jesus está dizendo: até na prova eu estou contigo. Eu estou nesse barco, quem te chamou está contigo. Jesus está acalmando corações nessa noite aqui. Deus, ele permite situações adversas que não estão em nosso controle para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Jesus fala para os seus discípulos: por que são tímidos? Por que tem medo? Ainda não tem fé? O Jesus que manifestou tantos milagres antes desse acontecimento. Jesus curou o paralítico, multiplicou, ensinou. Os discípulos viram a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas diante da tempestade, pastor Rodrigo,
Parece que a fé se esfriou. Lá, sempre a lábia. Quantas experiências, mulher, homem de Deus, você tem com Deus? Quantas provações que você já venceu? Quantas situações adversas que você já venceu? Memoriza e lembra a roda. Traz a lembrança, lava, sérpia, calabaçúbia. Essa situação você vai vencer também. Essa prova você vai vencer também, porque Jesus está no barco. Descansa na palavra de Jesus. E qual é a palavra de Jesus? Passamos para o outro lado. É a garantia de tudo. Eu te prometo que você vai chegar do outro lado, apesar que no meio da jornada tem adversidade, tempestade, afronta, perseguição, mas você vai chegar do outro lado. O teu destino é a glória. O teu destino é a glória. E o que tem, pastor Marco Adriel, do outro lado, tem um cavaleiro para você ganhar, tem a sua parentela para você ganhar, tem um vizinho para você ganhar, tem do outro lado, tem almas ainda. Você não vai perecer, oh glória, porque tem vidas para ser alcançado enquanto você não cumprir a sua carreira que está proposta por Deus. Eita glória, você não vai parar, não vai desistir, não vai recuar, continua crendo, porque Deus conta contigo. Deus conta com você. Aleluia. Deus conta com você. Você acha que Deus é o Deus que escolhe, o Deus que chama? Ele restaura, ele sustenta, ele providencia, ele prepara, ele capacita, ele faz, ele vem, ele pode, ele tem a súbia, ele está contigo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, existirá. A porta estreita, o caminho é difícil, e o instrumento que nós temos que levar é a cruz. Negar nós todo dia uma negação. Negar a nossa vontade, negar a nossa natureza adâmica, negar os pensamentos, as setas malignas, negar as propostas de Satanás. Vai levando a tua cruz. Meu Deus! Vai perseverando na porta estreita. Prossegue. Vai olhando para o corpo. Aleluia, Jesus! Vai vencendo as perseguições. E Deus está falando: o caminho é esse, não tem tapete vermelho, não. Meu Deus! O caminho é esse, é espinhoso. O caminho é muitos já recuaram, mas contigo tu é valente. Não vou aqui ser valente. Continua, boa. Continua, pastor. Vai enfrentando a tempestade, vai descansando na cova. O anjo vai descer, o consolo vai chegar. Eita, tá falando de mim, pastor Marco Adriel. Vai falando de Cristo e Jesus vai falando de você. Meu Deus! Vai falando de Cristo e Ele vai te justificando. Tá faltando algumas coisas, irmão Marco, lá em casa eu sou provedor. Onde você menos espera, eu vou provendo, multiplicando, vou aumentando, vou tocando, vou abrindo, vou fazendo. Tá levantando uma cumba, é a inveja, é a fofoca, é a divisão, é a contenda. Eu sou Deus que levanto para acalmar a tempestade. Eu corto o laço, fecho a cova, repreenda quem me dá. Aleluia! Vem comigo, marcha, prossegue. Eu quero os obstáculos, eu abro as portas e sou glorificado na sua história. Glória a Deus. Lava súbia, camandera, sérvia, lavouquia. Tem um tempo que Jesus fica em silêncio, dentro do barco, silêncio e a tempestade do lado de fora. Mas quando chegar o tempo, lavas, é profético. Alimenta isso aqui na sua fé. Quando chegar o tempo do Senhor Jesus Cristo se levantar, quando Jesus grandão se levantar para te responder, quando Jesus se levantar para decretar vitória, quando Jesus se levantar para dar uma ordem, vai ser apenas uma palavra. Antes conversa de Deus é o que é, não há quem possa escapar das mãos de Deus.
Jesus. É por isso que Deus permite a prova, é igual Jó, lava a sépia. Deus permitiu a prova. Aí Jó vai falar: bem sei eu que tudo pode, e os seus planos não podem ser frustrados. Amém, meus amados irmãos? Amém? Aleluia. Louvado seja Deus, obrigado por essa oportunidade, amor de dourado, até porque nós é pastor, nós sabemos o que é a responsabilidade, né? Que Deus abençoe o anjo dessa igreja, a pastora, que Deus abençoe as crianças que estavam, que Deus abençoe cada um, ficou essa palavra, descanso.